tá? Isso já é diferente no contexto clínico, porque a pessoa ela quer participar, ela que procurou a avaliação. Na dinâmica do relacionamento, um agente da justiça vai solicitar ao sujeito que ele se submeta à avaliação. Então, uma pessoa que está sendo avaliada dentro desse contexto, ela foi solicitada para se submeter a essa avaliação, né? E então as pessoas elas podem ser resistentes e não colaborativas. Então, pode aparecer alguma questão nesse sentido. O tempo da avaliação aqui é reduzido, tá? Os prazos para o psicólogo, eles vão ser menores e estipulados em juízo, então, geralmente, são prazos de 15 a 60 dias, tá? Deixa eu cliquei sem querer. São prazos menores, então, de 15 a 60 dias, o psicólogo ele tem que entregar o laudo, tá? Quando ele é solicitado para entregar. E o setting, que é o contexto dessa avaliação, né, também vai ser diferente, porque a pessoa que está sendo avaliada, né, o examinando, a percepção que ele tem do examinador nem sempre vai ser de um profissional que está ali querendo ajudar. Ele vai ver, então, que ele quer prejudicar ele de alguma forma, e aí a gente tem um exemplo, né? Por exemplo, na ação trabalhista, em que a pessoa ela pede indenização por danos psíquicos, é importante ter cuidado, porque o examinando, ele pode aumentar, ele pode exagerar os sintomas porque ele quer ganhar a ação, né? Então, ele pode aumentar esses sintomas, ele pode demonstrar, relatar os sintomas de forma exagerada. É importante estar atento para isso, né, se aparecer em alguma questão. E aqui eu trago para vocês as demandas mais comuns, né, demandas psicológicas mais comuns na área civil. Então, aqui, tem a vara da infância e juventude, as varas de família e as varas cíveis. Eu não vou entrar assim bem nessa questão, porque vocês vão ter um módulo nesse curso, nesse preparatório, sobre perícia psicológica, tá? Aqui é só para vocês terem uma ideia como que a avaliação psicológica pode entrar nessas situações. Então, na vara de infância, a gente vai ter situações de medida protetiva, habilitação para adoção. E aqui, na medida protetiva, o que vai acontecer? A criança ela vai ser afastada do lar, a criança ou adolescente, e aqui o psicólogo vai fazer uma avaliação em equipe, ele vai fazer uma avaliação da criança junto com uma equipe multiprofissional. No caso da habilitação para adoção, o que vai ter de recursos, de instrumentais, pensando no tópico do edital, né, de avaliação psicológica instrumentais na prática jurídica. Então, aqui, o que vai ter de instrumentais? Entrevistas, sempre presente, testes, visita domiciliar, história pregressa, maturidade dos pais, dos responsáveis que querem fazer a adoção, a motivação que eles têm para a adoção e também avaliado a capacidade que esses pais têm para poder adotar, tá bom? Então, nesse caso aqui, a avaliação psicológica ela vai envolver esses pontos. Na vara de família, quando tem a situação que é para definir o tipo de guarda, os psicólogos eles avaliam se tem algum tipo de alienação parental. Quando o objetivo, né, é regulamentar o direito de convivência da criança com um dos responsáveis, aqui a gente vai avaliar o desenvolvimento da criança, a gente vai avaliar a dinâmica do casal, e os testes que podem compor a minha avaliação, pode ser o HTP, que é aquele teste da casa, árvore, pessoa, o ROXA, que é um teste projetivo que cai bastante nos concursos. Sempre eu coloco assim, pode cair uma questão de teste, geralmente cai uma questão do ROXA, tá? E eu vou já falar um pouquinho do ROXA para vocês. O DFH, que é o desenho da figura humana, o IEP, que é um que eu mencionei anteriormente, que é um inventário de estilos parentais, que é um instrumento que a criança responde sobre os pais, sobre as práticas parentais dele. O CAT, que é outro teste projetivo, que avalia personalidade, questões emocionais também na criança, e o SARP, que é um sistema de avaliação do relacionamento parental, que também já vem sendo utilizado dentro do contexto jurídico, tá bom? Nas varas cíveis, as situações vão ser de interdição, dano psíquico. Aqui, nos casos de interdição, o psicólogo vai fazer a avaliação psicológica da capacidade civil
do avaliado, avaliar questões de educação, emoção, aspectos biológicos e sociais. E, se for o dano psíquico, né, ele vai avaliar se tem alguma doença psíquica que foi adquirida a partir de um evento traumático. Então, gente, aqui eu trago para vocês as demandas psicológicas mais comuns na área civil, e são questões que eu aposto que podem cair no concurso. Medida protetiva, adoção, definição do tipo de guarda, né? Então, violência, que vai entrar agora no outro slide que eu vou mostrar para vocês. Então, eu aposto que são temas que vão cair no concurso, tá? E que vão ser abordados na aula sobre perícia psicológica, né? Que o objetivo da minha aula hoje não é esse, mas eu estou pincelando para vocês. E aqui eu trago as demandas psicológicas mais comuns no contexto criminal. Na atualidade, o que é que a gente tem hoje, né? Se for cair alguma coisa nesse sentido na prova, eu aposto nos casos de suspeita de abuso sexual e outros tipos de violência. Mas, atualmente, a principal demanda no contexto criminal de avaliação é a avaliação de crianças e adolescentes de diferentes tipos de violência, e abuso sexual é o que mais aparece, tá bom? Então, provavelmente vão cobrar isso na prova. Por quê, gente? Que a suspeita de abuso sexual, ela pode ser cobrada. Porque é um crime que dificilmente dispõe de outros meios de prova. Então, eu vou utilizar a avaliação psicológica nesse sentido para eu identificar indicativos psíquicos quanto a uma possível vivência de violência, tá bom? Então, é bem interessante saber disso, por quê? E eu pontuar isso para vocês, né? Eu estava até procurando aqui a setinha para eu... O meu ponteiro. Deixa eu ver aqui. Conseguem ver meu ponteiro, Dorinaldo? Esse ponteirinho aqui preto? Sim, estamos vendo, professor. Perfeito. Então, vejam aqui. Né, é um detalhe, assim, que eu não sei se que a IDECAM pode cobrar, como ela não pode, mas é importante que vocês saibam, né, assim, eu não sei se ela vai aprofundar nesse sentido, mas vejam só, o crime, né, o abuso sexual, a gente geralmente não tem outros meios de prova, e isso é feito por meio da avaliação psicológica. É importante saber, gente, que a avaliação psicológica, ela vai me auxiliar na identificação de indicativos psíquicos. Por que isso é importante? Anotem isso. A avaliação psicológica, ela auxilia na identificação de indicativos psíquicos. Por quê? Porque a avaliação psicológica, ela deve ocorrer dentro dos limites teóricos e técnicos, e principalmente éticos. Então, eu não posso, dentro da avaliação psicológica, em qualquer contexto, especificamente nesse contexto do concurso, eu não posso afirmar ou negar que o episódio de abuso aconteceu, tá bom? Porque isso é um limite teórico, técnico e ético da profissão. Então, a questão, se ela disser que eu vou afirmar ou negar a existência, eu já não vou marcar essa alternativa, porque a psicologia, a ciência psicológica, ela tem esse limite, então o psicólogo ele estaria inabilitado a afirmar ou negar categoricamente a ocorrência do abuso ou mesmo de outras formas de violência. Então, eu vou dizer que existem fortes indícios de que o abuso aconteceu. Eu posso colocar isso no meu laudo, eu posso colocar isso no meu documento que eu vou elaborar, que existem fortes indícios de que, né, o abuso aconteceu por conta de tais e tais e tais sintomas que foram observados, de tais resultados que eu encontrei na minha avaliação. Mas essa afirmação ou negação categórica, dessa forma, não é feita por conta das limitações da ciência psicológica, certo? E aqui eu trago, né, entrando lá no tópico dos instrumentais da avaliação psicológica no contexto forense. Então, aqui, como eu falei para vocês, a entrevista é um elemento crucial em todas as avaliações, é um dos recursos muito importantes dentro do contexto de avaliação, e é um instrumento mais utilizado pelos profissionais em diferentes situações de perícia psicológica, principalmente pensando naquele aspecto que eu mostrei para vocês. Vamos voltar aqui, só para poder vocês acompanharem. Ó. Quando eu falo aqui, né, que na dinâmica do relacionamento da avaliação psicológica, os examinandos eles são resistentes e não colaborativos, eles podem falsear, por exemplo, a resposta do teste,
né? Eles podem, até mesmo na entrevista, usar-se da simulação e da dissimulação dentro da avaliação. Então, eu preciso, né, fazer uma boa entrevista. Então, é um instrumento que ele é muito utilizado por profissionais em diferentes situações de experiência psicológica, certo? Pode ser uma questão, né, de prova. Então, o avaliador, ele vai, então, informar para o juiz os dados trazidos na entrevista que forem relevantes à demanda apresentada. Lembrem que eu falei para vocês que na avaliação eu vou fornecer os dados que forem relevantes para a demanda, para responder, para subsidiar a demanda legal. Então, eu vou relatar isso no laudo e vou entregar ao juiz, tá bom? E eu vou colocar ali, isso é uma questão tanto do contexto jurídico e também está dentro do Código de Ética, que eu vou informar e eu vou fornecer informações a quem for de direito, e as informações, elas devem ser necessárias para eu responder à demanda, tá bom? Isso é uma questão que ela aparece e eu trouxe algo nesse sentido para vocês. Depois eu mostro. Então, os instrumentos, pode cair uma questão de teste? Pode. Então, o que vocês precisam saber? Vocês precisam saber o que é avalia personalidade, o que é avaliação cognitiva, porque as questões, elas vêm nesse sentido. Eu não acredito que eles vão focar tanto nisso, até porque hoje em dia a gente já compreende que a avaliação psicológica ela vai além do uso de testes, tá bom? Como eu falei, utilizando entrevista e observação. Na avaliação da personalidade, que é muito feito nesse contexto, tem uns exemplos de testes. A gente também faz a avaliação do relacionamento parental e das práticas educativas, pensando principalmente na demanda de guarda, né? Assim, vem bastante essa avaliação do relacionamento parental e tem instrumentos para isso. Eu citei para vocês, que é o SARP, né? Que é o Sistema de Avaliação do Relacionamento Parental, e também as práticas educativas. Na avaliação da personalidade, nós temos os testes projetivos. Às vezes, gente, vem questão assim, assinale quais são os testes projetivos. Pode aparecer, tá? Eu já vi questão assim. Então, quais são os testes projetivos? HTP, que é aquele que desenha a casa, a árvore e a pessoa. O teste de Pfister é outro teste também que ele pode aparecer. O Rocha, ele aparece bastante nos concursos, que é o teste das lâminas, que tem as manchas, que a pessoa ela vai olhar para as manchas e ela responde, fala ali sobre as lâminas, e depois a gente faz uma integração dessas informações por meio de um inquérito. Tem o teste de apercepção temática, que é o CAT, é um teste projetivo, também com lâminas. O palográfico é um teste expressivo. O inventário fatorial de personalidade é um teste de personalidade. E também tem uma escala específica, né, para verificar traços de psicopatia, que é a escala Hare de psicopatia. Não está dentro dos projetivos, certo? Esses dois aqui, eles não são projetivos, tá bom? Esse aqui, o IFP, é um teste psicométrico, tá bom? Se vocês quiserem anotar, o IFP, teste psicométrico. Na avaliação cognitiva, a gente pode, né, aparecer algum teste das escalas Wechsler, ó. Tem uns 3 ou 4 testes dessa escala Wechsler aqui. O que for Wechsler avalia inteligência, tá bom? Então, uma dica, se aparecer algum teste com essa denominação, Wechsler avalia inteligência. É uma bateria, tem vários, é uma coleção, né? Então, a gente tem o ASE, que é o mais utilizado no contexto jurídico, porque ele é um teste que avalia inteligência e ele é breve, né? Então ele é mais rápido. Pensando que a avaliação no contexto jurídico tem um prazo menor do que a avaliação no contexto clínico, então a opção é utilizar testes mais rápidos. Pronto, então é isso que eu trago. Então, nesse livro que eu falei para vocês, da capa vermelha, de avaliação psicológica no contexto forense, lá dentro tem um capítulo que fala de avaliação psicológica com os testes, trazendo os instrumentos, né? É um livro sobre avaliação psicológica e tem um capítulo sobre instrumentos, quais são os tipos de instrumentos mais utilizados, é importante dar uma olhada nisso, certo? Só reforçando, eu ainda aposto mais nas questões de avaliação psicológica, de objetivos, né, do objetivo da avaliação, da questão de ver como um processo, certo? Utilizando outras fontes de informações, principalmente porque a entrevista é um elemento crucial na avaliação nesse contexto.
Aqui eu trago uma questão que utiliza, né, que menciona o Rocha, é uma prova de analista da FCC de 2009, que traz o seguinte: a principal virtude do método de Rocha clínico é, a resposta é a letra E, e algumas pessoas podem se confundir nesse sentido, porque por ser um teste projetivo e envolve uma avaliação qualitativa, é importante saber que o Rocha também leva em conta aspectos quantitativos. Isso é uma característica do teste, tá bom? Então, ele pode, né? Ele pode fornecer um padrão integrado da personalidade global e articular esse padrão de maneira quantitativa. Não está excluindo aqui que a gente faz uma avaliação qualitativa, tá bom? Porque eu levo em conta tanto aspectos quanti quanto aspectos qualitativos no Rocha, tá bom? Letra A, dispensar qualquer tipo de sistematização ou codificação, tá falso, porque no Rocha é possível fazer essa codificação, identificar imagens e classificá-las de forma a encontrar marcadores unicamente na esfera psicopatológica, não é verdade, tá falso. Letra C, que suas respostas decorrem da mobilização de um processo psíquico superior da percepção, não, porque avalia também aspectos da personalidade, principalmente da personalidade, o entendimento que o modo como cada examinando vive e interpreta suas experiências quando se defronta com situações novas é sempre inabalável e rígido. Então, muito cuidado com essas questões de dizer que é sempre inabalável, é rígido. O fenômeno psicológico, ele não é dessa forma, não é visto assim. E eu vou trazer já uma frase, né, um aspecto sobre isso, né, questão que fala que o fenômeno psicológico é rígido, é inabalável. Não, a gente não é resposta errada, é questão errada, certo? Alternativa errada, tá bom? E eu vou já mostrar mais um pouquinho sobre isso. Já entrando um pouco aqui para a parte de documentos psicológicos, mas ainda falando do papel do assistente e do perito, eu acho importante diferenciar para vocês. Vocês vão ter uma aula sobre isso, de perícia psicológica, mas eu acho importante aqui já eu diferenciar para vocês já irem se familiarizando com os termos de assistente técnico e de perito e os documentos que cada um elabora, tá bom? Então é importante saber disso. Por quê? A prova, o edital, ele traz que vocês vão ter que saber sobre laudo, parecer e relatório, certo? Por que o edital traz isso e não traz declaração, atestado, que também são documentos emitidos pelo psicólogo? Porque os documentos forenses mais utilizados, né, que são os documentos que a gente utiliza na prática forense, é o laudo, o parecer e o relatório, certo? Então, o que é que a gente tem dentro do sistema jurídico? Né? Nós temos o perito e nós temos o assistente técnico. É importante que eu fale dessa diferenciação antes de entrar no assunto de documentos psicológicos, para vocês entenderem o que acontece, por que a gente fala de laudo, de parecer e de relatório. Dentro do sistema jurídico, quando chega, né, alguma demanda, o juiz, né, e precisa de avaliação, o juiz ele vai nomear um perito oficial, certo? Que ele vai ali redigir o laudo psicológico quando o perito é um psicólogo, porque o perito ele pode ser outro profissional. No caso do psicólogo, né, ele vai redigir o laudo psicológico. O assistente técnico, ele é contratado por uma das partes e ele vai redigir o parecer psicológico. Mais na frente eu vou explicar o que é o laudo, o que é o parecer e que situações que o assistente técnico vai elaborar o parecer psicológico. E aí a gente também pode ter o psicólogo clínico, que ele pode ser chamado, né, ou ele pode ser, o advogado pode pedir que o psicólogo clínico acompanhe a criança, que está aí no caso jurídico, elabore um laudo sobre a criança para uma finalidade jurídica, ou elabore um relatório psicológico a partir da prática do psicólogo de terapia com aquela criança, certo? Esse psicólogo ele não vai participar do processo, isso vai ser explicado depois para vocês, mas para vocês entenderem, né, quais são os documentos
que eles podem ser elaborados, e a gente tem o perito e o assistente que eles participam, né, da ação em que o perito ele é nomeado, e o assistente técnico vai ser contratado por uma das partes e vai redigir o relatório psicológico. Aí eu trouxe aqui para vocês só esse fluxograma para vocês entenderem a dinâmica do trabalho na área civil. Então, aqui a gente tem o quê? Né? Eu não vou explicar as partes, né, do andamento processual, mas é importante saber que o perito, como que acontece? O perito, ele protocola o laudo, né, ele foi nomeado pelo juiz, ele protocola o laudo. Quando ele protocola o laudo da avaliação que ele fez, as partes são intimadas e as partes têm 15 dias para se manifestarem sobre o laudo do perito. Aqui já nos dá uma informação sobre um tipo de documento que é o parecer. Então, o parecer, ele vai responder a uma questão, problema, ele vai criticar ou ele vai mostrar que o laudo está correto, né? E eu vou já mostrar para vocês sobre o parecer. Então, depois, as partes têm lá o seu assistente técnico, que é o psicólogo, e ele vai apresentar o parecer, para ele poder, então, apresentar esse documento em que ele questiona o laudo, por exemplo, acontece, né, de ele questionar e ele apresentar ali pontos, né, de divergência, por exemplo, que foram questionados a ele por meio de quesitos, certo? E aí o perito do juízo, que protocolou o laudo, ele vai depois esclarecer os pontos de divergência por meio de um documento, ou ele pode ser chamado na audiência, mas isso não é questão para agora, tá? Tudo bem até aqui, gente? Para a gente entrar na parte da resolução? Muito bom, viu, Cíntia? Muito bom. Já estou recebendo muitos feedbacks aqui pelo telefone, as pessoas gostam da qualidade, querendo anotar tudo, querendo os slides, dizendo, ai, como está sendo legal. Querem, Depois eu te gente, que mando as eu... imagens. Certo. Se precisar que eu retome alguma coisa agora, antes de entrar na resolução, porque agora vai entrar na parte mais densa, né, que vai pegar mais uma parte maior da aula, que é sobre os documentos psicológicos. Podemos seguir? Quer dar uma pausa, Dorinaldo? Pode seguir, amiga, sem pausa, viu? Pode seguir. Perfeito. A turma quer fazer alguma pergunta? Alguma dúvida que vocês já estudaram o assunto de avaliação e vocês tiveram essa dúvida e querem me fazer agora? Vou seguir, então, tá bom? Então, a gente vai entrar agora na resolução. Essa resolução ela é muito importante para vocês estudarem para esse concurso. Vocês têm que saber essa resolução toda, decorada, porque as questões que caem sobre ela são muito detalhadas. Depois que vocês aprendem, vai fazer um pouco mais de sentido e as questões elas ficam até fáceis, tá? Então, assim, existe a resolução 007/2003, que é uma resolução que por muito tempo ela ficou em vigor aí sobre a elaboração de documentos. Então, sempre que tinha questões em concurso da área de analista sobre produção de documentos, a resolução 07/2003 era mencionada. Só que aí, em 2019, o Conselho publicou a resolução 06/2019, revogando essa e as demais. Tá bom? Então, a resolução atual sobre documentos psicológicos é a resolução 006/2019. Coloquem no Google, resolução 006/2019 CFP. Vai aparecer essa resolução, tá? E também vai aparecer a resolução comentada. Então, é uma informação importante para vocês, porque a banca pode pegar questões da resolução comentada. Pois é, Jaiane, é uma resolução grande e que a gente precisa saber para esse concurso, principalmente em relação a laudo, parecer e relatório, tá bom? Então, baixem aí no celular de vocês, no computador, resolução 006/2019 CFP e resolução 006/2019, que é a mesma, só que ela é comentada, ela traz exemplos de situação, e isso nos ajuda a entender o objetivo de cada documento. Então, se o perito
vai elaborar o laudo e o assistente vai elaborar o parecer, eu preciso saber sobre esses dois documentos para fazer essa prova. Tá bom? Então, vamos lá, agora começar a parte de documentos, em que eu vou explicar cada um deles para vocês. Muito se fala em decorar esses documentos, a estrutura, porque a prova, os concursos, a banca, ela cobra a estrutura, em que você saiba quais são os itens que devem constar em cada documento. Então, é muito importante saber o que desses documentos? A estrutura, quais são os itens que fazem parte desse documento, qual o objetivo desse documento, em qual contexto que ele vai ser produzido. Então, assim, muito importante saber isso, anotem aí. A estrutura, né, o objetivo, é muito importante saber em qual contexto que esse documento ele vai ser elaborado. E tem outros aspectos também que eu trago para vocês. Então, por que eu comecei falando de avaliação psicológica e depois vim para os documentos? Isso é um ponto importante. Por quê? O laudo, ele só vai ser emitido quando eu realizar uma avaliação psicológica, certo? Já é um bizu. O laudo, ele só vai ser elaborado quando eu realizo uma avaliação psicológica. Esse é um ponto importante que vocês precisam saber. Então, por isso que eu falei, por isso que tem relação com os assuntos de avaliação psicológica e documentos, né? Porque eu vou produzir o laudo decorrente da minha avaliação psicológica. E outro ponto, toda e qualquer comunicação por escrito de vocês, enquanto psicólogos, decorrente da prática de vocês, seja avaliação ou intervenção, que aí vai entrar também a psicoterapia, ou a minha prática dentro do sistema jurídico, ou a minha prática quando eu faço uma visita técnica. Quando eu faço uma visita domiciliar, que é muito comum também, eu produzo um relatório, um documento, certo? Então, toda e qualquer comunicação que eu faço por escrito é decorrente da minha prática, tem que seguir as diretrizes nessa resolução. E aí eu trago para vocês aqui uma informação, né? Que a gente fica, quando responde questão de concurso, que tem lá toda e qualquer comunicação por escrito. Quando a gente vê que está generalizando, não, é falso. Mas nesse caso aqui, essa generalização ela está correta. Certo? Então, eu já vi, geralmente quem vai fazer concurso pensa, não, se está generalizando, se fala que toda e qualquer comunicação é feita por escrito, está errado, mas não está, certo? Anotem isso. Essa generalização, ela está correta. Tudo que está nessa resolução que eu vou mostrar para vocês, ela se aplica a toda e qualquer comunicação por escrito decorrente do exercício profissional do psicólogo. Certo, gente? Anotem aí. Qualquer comunicação que o psicólogo for fazer, ele tem que se basear por essa resolução. Anota o bizu, tá bom? Então, o documento psicológico é a forma que eu vou me comunicar com o juiz, com o Ministério Público, enfim, eu preciso escrever um documento. Eu vou anexar o documento aos autos. Então, eu não vou me comunicar e vou chegar lá dizendo como é que foi a avaliação. Eu coletei tais dados, eu observei isso e pronto. Não. Eu preciso elaborar um documento. E esse documento ele vai anexado aos autos. Certo? Então, o psicólogo ele precisa ter muito cuidado quando ele vai elaborar o documento, porque isso tem um impacto direto na decisão que o juiz vai tomar, na vida daquela criança, na vida da família que está disputando a guarda, certo? Então, a gente pode cair alguma questão nesse sentido, né? Porque o documento produzido decorrente de uma avaliação psicológica, ou parecer, ou relatório, tem um impacto direto em decisões legais, tá bom? Porque vai implicar em perdas e ganhos de direito da pessoa que está ali no processo, das pessoas envolvidas. Então, eu chamo a atenção para aqui, porque esse é um artigo que está dentro da resolução. Esse artigo 3, ele está dentro da resolução, e é muito importante observar esse artigo. Então, o que é um documento psicológico? É um instrumento de comunicação escrita resultante da prestação de serviço psicológico à pessoa, grupo ou instituição.
Então, tem questão nesse sentido que eu já vi também, que eu vou mostrar para vocês, que o documento psicológico, ele resulta da prestação de serviço psicológico à pessoa, grupo ou instituição. E eu já vi trazendo só a pessoa, mas está incorreto. É a pessoa, grupo ou instituição. Tá bom? Então, se eu presto um serviço a uma pessoa, a um grupo ou a instituição, eu vou produzir um documento psicológico, certo? E aí tem outro ponto, que é esse segundo que eu trago. Quando é que eu vou confeccionar um documento? Tem duas situações, anotem aí. Confeccionar documento, duas situações. Primeira, quando o usuário do serviço solicitar o documento, ou o responsável legal, ou um profissional específico, ou uma equipe multidisciplinar, ou autoridade. Então, tá aqui, ó. A autoridade aqui vai entrar o juiz, ou qualquer outra autoridade do sistema jurídico. Então, eu vou elaborar o documento sempre que o usuário, responsável legal, profissional específico, equipe ou autoridade me solicitar. Ou se eu fizer uma avaliação psicológica, aí eu vou elaborar um documento, certo? Então, eu vou confeccionar um documento mediante solicitação ou se for feita uma avaliação psicológica. Então, sempre que eu fizer uma avaliação psicológica, eu tenho que produzir um laudo psicológico. E vejam aqui, ó, isso está dentro do Código de Ética, né? Dever do psicólogo, é dever. Ah, o psicólogo pode optar por elaborar ou não o laudo. Não, não há opção. Se tiver questão assim, está errada, porque o psicólogo ele tem o dever de elaborar e fornecer documentos psicológicos sempre que ele for solicitado ou quando finalizar um processo de avaliação psicológica. Então, sempre que eu finalizo o processo de avaliação psicológica, eu já elaboro meu laudo. Tá bom? E eu entrego o laudo e eu também faço uma devolutiva, uma entrevista devolutiva, porque está no final dessa resolução também. Então, uma novidade dessa resolução é porque ela traz ali, especifica que a entrevista devolutiva ela deve acontecer quando eu finalizo, né, quando eu vou entregar um documento. E eu vou mostrar para vocês quais são os documentos em que é obrigatório esse tipo de entrevista, mas é mais para o final, tá bom? Outro ponto importante é que quando eu vou escrever o documento, eu tenho que escrever ele de acordo conforme as técnicas da linguagem escrita formal e também os princípios éticos, técnicos e científicos da nossa profissão. Então, eu tenho que saber ali o código de ética. Trago aqui uma questão para vocês sobre o que eu acabei de falar. É uma questão de tribunal também. Então, com relação aos documentos psicológicos, julguem os itens a seguir. Primeiro, o documento psicológico é um instrumento de comunicação escrita elaborado mediante solicitação do usuário ou do serviço de psicologia. Aí vejam aqui a pegadinha, não sendo aplicado a grupo ou instituição. Aqui eu já matei a questão. A alternativa, né, tá falsa. A gente acabou de ver que o documento ele vai ser elaborado mediante solicitação do usuário de serviço de psicologia e é sim aplicado a grupo ou instituição, certo? Então, eu já vejo, né, que o que tiver um aqui não é a minha resposta. Segundo, essa daqui já vai incluir informações que eu vou apresentar para vocês agora, né? A declaração, ela não está ali dentro do edital como um documento, mas é importante saber, porque a banca ela pode colocar a questão com declaração. Tá? A declaração consiste em um documento psicológico que pode apresentar em sua estrutura a finalidade do documento, assim como condições psicológicas do usuário que solicita. Está errado. Por quê? Anotem o bizu. A declaração psicológica não deve apresentar condições psicológicas. E eu vou já explicar mais o que tem na declaração. Então, já estou vendo que o item 1 e 2 estão errados. Somente aqui o item 3 e 4 estão corretos. O indivíduo envolvido no acompanhamento psicológico tem o direito de receber informações não apenas dos resultados, mas também dos objetivos dos serviços prestados. Então, pode ter questão de perícia, em que a questão fala que eu preciso da informação do serviço prestado.
informações sobre o tempo, o tipo da avaliação, a pessoa precisa saber disso. Então, está correto. 4 é sobre um documento que a gente vai ver também agora. O atestado psicológico consiste em um documento resultante da avaliação psicológica, outro bizu. Únicos documentos que são decorrentes de avaliação psicológica é o atestado psicológico e o laudo psicológico. Certo? Documentos decorrentes da avaliação psicológica, resultante de avaliação psicológica, é o atestado e o laudo. O laudo, eu elaboro sempre que eu faço uma avaliação, e o atestado dele tem uma especificidade que eu vou mostrar para vocês em seguida. Certo? Então, vamos lá. Princípios técnicos está dentro da resolução. É importante saber porque isso pode ser cobrado na prova dentro de alguma questão sobre perícia, sobre elaboração de documentos. Então, o documento, como eu falei para vocês, ele vai ser o resultado de uma avaliação ou de uma intervenção. É importante trazer isso para vocês porque vocês podem encontrar alguma questão, quando forem estudar, que fala de documento e menciona a 007/2003. Desconsiderem essa resolução. Por quê? Essa resolução antiga, ela fala que o documento psicológico é elaborado só decorrente de avaliação. A gente sabe que não, que toda qualquer prática vai elaborar documentos. Então, o documento, ele é resultado tanto de avaliação quanto de intervenção. E aqui tem uma questão de prova importante. Quando eu elaboro o documento, eu vou observar os condicionantes históricos, sociais e seus efeitos nos fenômenos psicológicos. E aqui é um trecho que ele é recorrente em provas, quando se fala de documentos. Por quê? Lembra que eu falei que a gente não pode dizer que o fenômeno psicológico ele é imutável? Nada, a gente não fala disso na psicologia, porque o fenômeno psicológico ele não é imutável. Por quê? A natureza do fenômeno psicológico ela é dinâmica, não definitiva e não cristalizada. E isso vocês vão ver ao longo de toda a resolução, tá bom? Então, eu não falo, a pessoa ela é assim para sempre. Não. Porque o fenômeno psicológico ele não é imutável. Vocês querem agora os slides, Leidaiana? Acho que ela está falando no final da aula, professora, se você pode disponibilizar para elas, viu? Sim, posso. Ótimo, muito grato, tá? Referências, né, preferencialmente em nota de rodapé, tá bom? Então, as referências elas são preferencialmente em nota de rodapé. Itens obrigatórios, né, no parecer e no laudo. Anotem aí, a referência é um item obrigatório no parecer psicológico e no laudo psicológico, certo? E todo documento tem que ter as laudas numeradas, rubricadas, da primeira até a penúltima lauda, e o psicólogo vai assinar a última página, certo? Rubrica até a penúltima, porque a última ela vai ter a assinatura. Certo? Outro ponto dessa resolução é que ela traz que os documentos que são decorrentes de avaliação psicológica, eles vão fundamentar a decisão obrigatoriamente, e aqui já mostra que eu não posso fazer uma avaliação fundamentando a decisão somente em testes, tá? Então, vejam que é uma resolução que também traz a avaliação psicológica, porque eu elaboro o documento a partir da avaliação psicológica. Então, aqui, eu vou fundamentar a minha decisão em métodos, técnicas e instrumentos psicológicos reconhecidos para uso na prática. Então, aqui ele traz que eu vou utilizar fontes fundamentais e fontes complementares. Esse ponto aqui da resolução menciona as fontes fundamentais e complementares, só que a resolução que explica essas fontes não é a 006/2019, é a resolução de 2018,
09/2018, se eu não me engano, que é a resolução que ela regulamenta a avaliação psicológica, né? E o SATEPS também. Então, as fontes fundamentais e as fontes complementares, elas só são definidas nessa outra resolução, que é o seguinte: o que são fontes fundamentais de avaliação? Pode cobrar na prova também, né? Porque as fontes fundamentais são os testes psicológicos aprovados pelo SATEPS, as entrevistas psicológicas, a entrevista de anamnese, também entra como fonte fundamental. Lembra que a gente viu entrevista clínica? Então, é uma fonte fundamental. Protocolos ou registro de observação de comportamento, obtido individualmente ou por meio de processo grupal ou técnica de grupo. Fonte fundamental. Fonte complementar de informação vão ser as técnicas e instrumentos não psicológicos, que são aquelas técnicas que elas têm um respaldo na literatura, só que elas não foram submetidas para o TATEPS, tá bom? Então, são técnicas que têm respaldo na literatura, que respeitam o código de ética. E os documentos técnicos, como o protocolo ou relatório de equipe multiprofissional, são fontes complementares de avaliação e está dentro da resolução 09/2018. Está aqui a fonte para vocês, certo? Pode cair uma questão sobre isso? Pode, né? E tem questão sobre isso recente, de 2022, sobre as fontes fundamentais e complementares de informação. Essa prova, eu acho que é do TJ do Pará, tem só confirmar, mas depois eu posso confirmar isso para vocês, mas é uma questão desse ano de concurso de analista, certo? Então, tá aqui. A decisão decorrente da avaliação psicológica deve ser baseada em métodos, técnicas e ou instrumentos psicológicos. No que tange a este assunto, assinale a opção correta. Vamos ver se vocês já estão pegando aí o bizu. A. Os testes psicológicos, a entrevista e o atendimento sistemático do paciente em consultório constituem fontes fundamentais de informação. B. Documentos técnicos, tais como os protocolos ou relatórios de equipes multiprofissionais, constituem fontes complementares de informação. C. A utilização de testes psicológicos não recomendados pelo Conselho Federal de Psicologia é permitida em situações específicas em que se considere seu uso histórico na psicologia. Em caso de dúvida acerca da classificação do instrumento, teste psicológico ou instrumento não psicológico, deve-se seguir as prescrições da American Psychological Association. A avaliação psicológica para a tomada de decisão pode ser desnecessária quando o caso já for conhecido pelos profissionais de uma equipe multiprofissional envolvida na demanda. Vamos voltar aqui. Ai, meu Deus, já ia dar a resposta. Espera aí, deixa eu voltar aqui. Gente, dei a resposta, não queria, foi sem querer. Então, aqui, veja que a gente tem as fontes fundamentais. Olhem só o que tem aqui de fonte fundamental. Fonte complementar. O que vocês responderiam aqui nessa questão? Será que deu para ver a resposta? Foi rápido, acho que não viram, não. Foi rápido. Deu para ver. Letra B, né, gente? Eu acabei de falar, ó, porque voltou aqui sem querer. Fontes complementares de informação da avaliação psicológica. Documento técnico, protocolo, relatório de equipe multiprofissional, técnicas e instrumentos não psicológicos, mas tem que ter um respaldo na literatura. E a alternativa C, né, fala que o teste ele não é recomendado pelo CFP. Não existe isso, tá, gente? O teste tem que ter um respaldo na literatura, tá bom? Letra A, por que não está certa? Porque ele fala em fonte fundamental como o atendimento sistemático do paciente. Não, isso não é fonte fundamental de avaliação, tá bom? Vai entrar os testes, a entrevista, o protocolo de observação ou de comportamento, tá? Letra D, quando a gente tem dúvida, né, se o teste ele é um teste psicológico ou não psicológico, eu vou no SATEPS, que é o sistema de avaliação. Pois é, Jaiane, dá para a gente excluir também as outras, né? Porque
tá errado, porque eu não, a letra D, por conta disso, que eu vou olhar o SAPEPS e não a American Psychological Association. E o E, avaliação psicológica, eu não vou deixar de fazer porque eu já conheço o caso, né? E isso não é motivo para não realizar a avaliação psicológica, certo? E agora que vocês sabem que os documentos técnicos, né, como protocolos ou relatórios, também entram na avaliação psicológica. É importante saber disso, porque é uma novidade da nova resolução, porque é uma fonte complementar de informação. Então, o que a gente sabia até então, com a outra resolução... Acho que também ligou o áudio. Era que somente teste, entrevista e observação a gente utilizava em avaliação, mas também tem as fontes complementares. Tá bom, gente? Outro ponto da nossa resolução é os princípios técnicos da linguagem escrita. Então, eu tenho que escrever numa linguagem precisa, expor no raciocínio psicológico, tá? Sempre trazendo frases e parágrafos que articulem as ideias. Linguagem escrita seguindo a norma culta da língua portuguesa, na técnica da psicologia e fazendo uma comunicação objetiva, garantindo os direitos humanos. É um ponto que pode cair em questões sobre documentos, é garantir os direitos humanos. Outro ponto que também pode cair é que eu vou escrever o documento de forma impessoal, ou seja, na terceira pessoa. Foi realizada uma avaliação. Eu não vou dizer eu fiz a avaliação, eu percebi isso. É na terceira pessoa, de forma impessoal, tá bom? Outro ponto, não podemos, questão de prova. Anotem aí. Não podemos fazer descrição literal do atendimento. Contar como foi o atendimento que eu fiz para fazer a minha perícia, né? Eu vou elaborar meu laudo, aí eu coloco no laudo como que foi o atendimento, o que a pessoa disse em cada sessão, fala por fala. Não posso fazer isso. E tem questão que traz isso, tá bom? As questões de prova adoram esses assertivos aqui utilizando exceções. Qual que é a exceção aqui? Não devo apresentar a descrição literal dos atendimentos realizados, salvo quando se justificar tecnicamente. Por exemplo, no caso de abuso, a criança relatou e eu pego o trecho lá, a frase que ela me trouxe, e eu coloco lá e faço uma justificativa técnica por que eu estou trazendo essa descrição literal. Mas, no geral, não devemos apresentar descrição literal, a não ser que a questão traga que aquela descrição tem uma justificativa técnica, salvo, não é inclusive, certo? É salvo quando tais descrições se justifiquem tecnicamente. Isso pode aparecer em questão, tá bom, gente? Ainda em relação aos princípios éticos, também tem uma questão aqui, um ponto importante que pode cair em prova, que é o quê? O psicólogo, ele está elaborando um documento, mas ele tem que cuidar o sigilo profissional, tá bom? Inclusive com a justiça. Ou seja, eu tenho que elaborar meu documento olhando o alcance das informações, sempre para pensar na garantia do direito das pessoas, dos direitos humanos, certo? Outro ponto, o psicólogo, ele é vedado a colocar no seu documento qualquer informação que possa segregar os modos de subjetivação. Outro ponto também que pode cair. Outro aspecto é que sempre que o trabalho exigir, poderá e não deverá o psicólogo intervir sobre a demanda e construir um projeto de trabalho que aponte para a reformulação dos condicionantes que provocam o sofrimento psíquico, né? Ele poderá fazer isso. Gente, eu vou só interromper rapidinho aqui para eu pegar o carregador, porque senão vai descarregar bem no meio da minha apresentação, tá? Porque sinalizou agora para mim. Tranquilo. 2 minutinhos. Só o tempo que eu pego e coloco. Tu pode pausar. Deixa eu pausar aqui a gravação. O que pode cair ali, né? É a questão em que diz que o psicólogo ele deve intervir sobre a demanda, né? A demanda que se apresenta ali para ele durante, por exemplo, uma visita,
ele faz uma visita, ele pode intervir sobre a demanda se o trabalho exigir e mediante fundamentação. Aí pode aparecer uma questão assim, que o psicólogo ele deverá intervir. Aí é só lembrar que o psicólogo ele pode intervir sobre a demanda, certo? Que se apresenta na prática. Deixa eu compartilhar aqui para a gente continuar. Vamos ver, então, essa questão aqui. Ai, meu Deus. Já está com a resposta, mas tudo bem. Júlia, veja que é uma questão bem contextualizada, é uma questão que ela traz questão de perícia e também questão de documento. Então, a gente pode ter uma questão aí que ela traz tanto questão de documentos quanto questão de perícia na mesma questão. Júlia é psicóloga e foi demandada por um pai, detentor da guarda de uma criança, a realizar uma perícia. Para tanto, solicitou autorização formal do pai para fazer a avaliação psicológica, iniciando as entrevistas sem requisitar autorização da mãe. No decorrer das entrevistas, descobriu que a criança é vítima de crueldade e de abuso psicológico do pai, que rechaçou a devolutiva da psicóloga. A mãe não quis tomar atitude para não ser prejudicada na convivência do filho. Diante da situação de vulnerabilidade da criança, Júlia decidiu quebrar o sigilo dos atendimentos e notificar o conselho tutelar, entregando um atestado psicológico no qual se apresenta como perita do caso e informa que a criança é vítima de abuso, porém sem fundamentá-lo técnico-cientificamente. De acordo com o Código de Ética, a Júlia, a resposta à letra C, o que aconteceu aqui? A Júlia elaborou um documento, que é um atestado psicológico, sem fundamentação e qualidade técnico-científica. Então, isso é um ponto importante da resolução, que traz que, quando eu elaboro um documento, eu tenho que fundamentá-lo cientificamente e tecnicamente, tá bom? Na A, cometeu infração ética por solicitar autorização apenas ao pai para realizar a perícia, sendo obrigada a solicitar também à mãe. Tem uma resolução, que, se eu não me engano, é a 08/2010, não é para a aula de hoje, mas é sobre perícia. Então, para estudar perícia, é importante olhar essa resolução. Mesmo que o edital não coloque lá especificamente a resolução, é importante dar uma olhada, porque é uma resolução curtinha, né? Coloquem, só conferir aqui para vocês, para não dar informação errada. É a 08/2010, tá certo. Então, anotem aí, é interessante olhar. Antes mesmo da aula sobre perícia que vocês vão ter, é importante olhar a resolução do CFP, do Conselho Federal de Psicologia, 008/2010, porque é uma resolução que ela dispõe sobre a atuação do psicólogo como perito e assistente técnico no Poder Judiciário, certo? E aí tem outra resolução também, que eu até trago depois para vocês, que é a 017/2012, que ela traz também sobre a atuação do psicólogo como perito em diversos contextos. São resoluções bem curtinhas que vale a pena dar uma olhada. Então, de acordo com essa resolução, a autorização ela pode ser apenas de um dos responsáveis legais, por isso que está falsa a alternativa. Letra B, cometeu infração ética por quebra do sigilo diante do conflito entre a preservação da confidencialidade e a situação de propriedade sobre a criança. Nesse caso, ela não cometeu infração ética, né? Tá correto. Aqui foi o que ela fez aqui, ela agiu, né, de acordo com o que é regulamentado, que tem que notificar casos de violência. Letra D, cometeu infração ética por todos os motivos, está errado. E letra E, não cometeu nenhuma infração ética, também está errado, porque ela cometeu, a infração ética foi em relação à emissão do documento. Por isso que eu trouxe essa questão para vocês, não por conta das questões de perícia, mas por conta do documento emitido, tá bom? Da qualidade desse documento. Então, pode cair uma questão assim. Então, veja uma questão bem contextualizada, é uma questão que traz conhecimentos de perícia, né, questões de ética e de documento, tá bom? Outra questão.
né? Em uma situação de perícia, a pericianda pede ao psicólogo perito que não revele parte do que ela lhe disse durante a entrevista, pois teme que essas informações possam prejudicá-la. E aí, lá no documento que o psicólogo vai elaborar, pensa na questão do sigilo. Letra A, serão revelados apenas os dados que a pericianda autorizar a revelar, tá falso, né? Porque não são os dados que ela autorizar a revelar, mas o que o psicólogo vê que foi importante para responder à demanda. B, juntos, psicólogo, perito e pericianda decidirão o que será revelado. Não, é o psicólogo sozinho. C, todos os dados obtidos serão protegidos por sigilo profissional. Na verdade, os dados que não forem necessários para responder à demanda. D é a que está correta, né? Porque poderão, né, ser protegidos por sigilo os dados que são irrelevantes para o foco da perícia, né? Aquilo que não é relevante eu posso manter, não preciso colocar no meu documento. E constarão no parecer apenas os dados obtidos por meio de testes psicológicos. Está falso, porque vai entrar no meu parecer, no meu laudo, também informações sobre entrevista, sobre a observação, sobre outras fontes fundamentais e também complementares de informação, certo? Aqui também já tem uma informação, né? É uma alternativa que abrange aí o que a gente já viu sobre a avaliação psicológica, né? Os instrumentos que fazem parte, que não é só o teste psicológico. Vamos avançar para a gente conseguir terminar o assunto. Então, a gente tem no artigo 6 do Código de Ética, né, que o psicólogo, né, aqui é o artigo, trazendo, que está dentro da resolução de documentos, mostrando por que a letra D está correta, né, porque o psicólogo ele vai compartilhar somente informações relevantes para qualificar o serviço prestado, resguardando o caráter confidencial das comunicações, assinalando a responsabilidade de quem as receber e de preservar o sigilo. Certo? Resumindo, nós temos princípios técnicos, linguagem técnica e ético. Os princípios técnicos da resolução estão ligados à qualidade técnica e científica, à natureza do fenômeno psicológico, lembra que eu falei que é imutável, né, não cristalizada. Trata também de que eu tenho que apresentar referências, e tem os documentos que são obrigatórios, que eu falei para vocês que apareceu o laudo, e eu tenho que numerar as laudas e assinar. Rubricar, né, e assinar a última. Princípios da linguagem técnica, que é importante saber aqui para o concurso, né, em que eu preciso articular as minhas ideias, fazer uso da norma culta, respeitando, né, as regras do português, terceira pessoa, né, forma impessoal, e não apresentar descrições literais, salvo alguma exceção. Princípios éticos, retoma questões do Código de Ética, então tem questões do Código de Ética dentro da resolução, e demanda aí como efeito de situação complexa. Vamos entrar agora nos documentos. Então, esses são os documentos que nós temos na resolução. Nós temos a declaração, o atestado psicológico, o relatório, que ele pode ser psicológico e multiprofissional, o laudo psicológico e o parecer psicológico. Vejam que aqui eu coloquei que ao lado do atestado e do laudo tem AP. O que significa? Que o atestado e o laudo são os únicos documentos decorrentes de avaliação psicológica. Anotem aí. Únicos documentos que são decorrentes de avaliação psicológica é o atestado e o laudo, com atenção especial para o laudo, parecer e relatório, porque é o que está descrito no edital de vocês. Então, assim, precisa decorar, tá, gente? Porque pode eles pedirem a questão de quantidade de itens, quais são os itens que estão dentro de cada documento. Bom, brevemente, vocês tenham conhecimento, declaração é o documento mais simples da resolução. Por quê? Eu não posso colocar sintomas, situações ou estados psicológicos, eu vou apenas informar que a pessoa compareceu, se ela veio com acompanhante, eu registro, quando foi feito o acompanhamento ou a avaliação, quanto tempo durou o dia e o horário. Pronto. É só isso na declaração, certo? Qual que é a estrutura da declaração? Colocar no título, declaração. No texto, tem que ter
o nome da pessoa, a finalidade, e aqui é um item obrigatório. Pode cair uma questão sobre isso? Pode, que a declaração, né, tem um item que é a finalidade, que ela é obrigatória, certo? É um item obrigatório. E eu vou informar sobre local, dia, onde Teresina, 9 de julho de 2022, foram realizadas, né, dois encontros, 50 minutos, um encontro de 50 minutos. Um exemplo, tá bom? Encerra com o local, data de emissão, carimbo, o nome do psicólogo ou o nome social dele, com a inscrição profissional e assinatura. Basicamente isso. E aí eu vou formular essa declaração com a informação que foi solicitada, seguindo aqueles itens. A declaração, eu posso apresentar ela em texto corrido ou em itens, tá? E aí eu trago a informação sobre isso em relação a outros documentos. Então, aqui é um bizu importante para vocês. Declaração e relatório, informações devem ser apresentadas em texto corrido ou itens, tá? Laudo e parecer na forma de itens. Então, eu vou colocar identificação, demanda, eu coloco os itens e coloco lá as informações, certo? Atestado devem ser apresentados na forma de texto corrido. Então, as informações vão ser apresentadas em forma de texto corrido. Então, eu faço lá um parágrafo e faço o meu atestado. Não tem essa, o conselho ele não coloca lá que tem essa opção de fazer em itens o atestado, certo? Para evitar a adulteração do documento, tá bom?